Tudo bem mais uma vez, professor Roberto Tavares. Um grande abraço ao pessoal aí do Escola Ulisses. Mais uma vez dando continuidade aí na eletiva Projeto de Vida com vocês. Vamos fazer aqui um resumão sobre esse tema, né, aí na apostila volume 2. Pessoal, é muito simples, vocês podem estar vindo aqui, ó, nesse site aqui do Currículo Paulista, né, nesse endereço que está aqui em cima. Se você não teve a possibilidade de estar indo retirar na escola, ou por qualquer aventura que tenha ocorrido, você pode estar entrando no site e estar baixando essa apostila. Tá? É o que eu sempre faço aqui quando eu estou ministrando as aulas. Dessa forma, eu estou trabalhando de uma forma diferenciada, já com a própria apostila, e aguardo aí o retorno de vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, dessa forma, tudo bem? Então vamos lá. Lembrando que aqui, ó, eu acabei baixando do 6º, 7º, 8º e 9º anos. Ó. O que vai mudar aqui, as atividades vão ser as mesmas. O que vai mudar são as páginas, tá vendo? Ó? Então vamos aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. Aqui é do 9º ano. As páginas tanto do projeto de vida, tecnologia e inovação. Aqui do 8º ano, ó. Também. E do 6º ano. O que vai mudar são as páginas, tá? As atividades são as mesmas. Então eu vou estar me baseando aqui com essa aqui que é do... Deixa eu só confirmar aqui. 7º ano. Isso, do 7º ano. Opa. Aqui, ó, 7º ano. Então o que eu vou fazer? Como eu vou estar falando do projeto de vida, né? Então eu vou lá, ó, página 70. Então já desço lá embaixo, real na 70, ó. Então tá aqui, ó, projeto de vida. Pessoal, sempre se atentem às atividades igual no caso falando do 7º ano aqui, né? Mas tem das outras séries aí que eu também ministro projeto de vida aí, né? Como eu falei anteriormente, o que vai mudar é só o número da página, né? Que para mim é uma situação bem delicada, porque assim, ó, essas aulas ela dura de cerca de meia hora a 1 hora. Eu acabo gravando e disponibilizando isso no YouTube para vocês. Para estar baixando esses 30 minutos, 1 hora, demora de 4 a 5 horas, só para vocês terem uma ideia da demora, né? Da internet que nós temos, que é cobrada no Brasil, que é cara, ou com custo caríssimo, com a grande margem de lucro para o empresário que trabalha com isso, e nós que somos consumidores finais, temos um péssimo serviço de má qualidade. Mas não é o caso agora. Vamos falar dessas situações no projeto de vida. Quem sabe você pode ser um engenheiro de telecomunicações que possa resolver todos esses problemas e trazer para o Brasil uma internet eficiente, barata e eficaz para todos nós brasileiros. Bom, vamos lá. Então, lembrando que eu estou me baseando aqui no projeto de vida da apostila do 7º ano. Eu informei a página para vocês. Então, vamos lá, a partir da página 70. Então, vamos lá. Atividade. As ideias viram coisas. Então, comece. Então, pessoal, tudo que existe dentro da nossa sociedade surgiu de uma ideia. Mas como assim, professor, de ideias? Você tá maluco? Sim, turma. A escola que vocês estudam, em algum momento a comunidade aí do bairro de vocês falou, nós precisamos de uma escola aqui, né? Como é que nós vamos fazer isso? Aí você vai atrás das pessoas que fazem isso, no caso de gestão pública, no caso do governador de estado, juntamente cobrando a prefeitura, né? Enfim. Vamos lá. Ó, competências socioemocionais em foco, organização, empatia e respeito. Então, nós como seres humanos nós devemos ter isso. Não é porque uma pessoa trata a gente mal que a gente vai devolver da mesma moeda. A gente simplesmente temos que colocar em prática a nossa educação e não retribuir dessa forma, porque isso vai causar o quê? Vai aumentar cada vez mais um determinado conflito. Mas vamos lá, ó. Você é uma pessoa que tem muitas ideias, é comum acontecerem situações dentro da escola e fora dela que exigem que você tenha ideias a todo momento? É a mesma coisa quando você está conversando no Zap com seus amigos, conversando no telefone, no Facebook, as ideias elas surgem a todo momento. Tem ideias que elas são colocadas em práticas, outras não é possível colocar em prática. Vamos lá. Essa atividade abordará, portanto, questões sobre o processo que vai da construção de uma ideia até a sua realização. Como eu posso estar de exemplo para vocês nessa questão? Igual no meu caso, eu decidi ser professor por acaso? Não. Eu fui lá, cursei o ensino fundamental 1, que é que hoje seria do 1º ao 6º ao 5º ano, depois o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano,
E por fim, o ensino médio, que é do primeiro ao terceiro ano. Depois disso, a faculdade ou um curso técnico. Na minha opção, eu estava fazendo, olha só, tudo tem um sacrifício, né? Eu estava fazendo um curso técnico na ETEC Martin Luther King, o curso de manutenção automotiva, e também cursando a licenciatura de Geografia e dando aula de manhã, galera. Então, eu trabalhava de manhã, estudava à tarde e à noite, né? Mas tudo tem um sacrifício, né? Eu projetei isso, graças a Deus eu consegui, mas o estudo ele está sempre em constante atualização. Sempre faço alguns cursos que tem disponível lá na Universidade de São Paulo, os cursos de verão. Enquanto vocês estão em casa aí no verão curtindo, eu estou na universidade ampliando conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, mas vamos tentar ver algo mais prático além disso, que eu posso estar colocando aqui para vocês como uma ideia de realização. Por exemplo, como você quer comprar aquele videogame, vai ser lançado o novo Xbox agora, né? Como o preço inicial parece que está um valor de R$4.000, como é que a gente vai conseguir um valor de R$4.000? Tem algumas formas, né? Se você é maior de idade, você trabalha, você pode recorrer ao financiamento para realizar o seu sonho, colocar em prática isso, né? Ou no caso, se você é menor de idade, não trabalha, é uma forma que tem que estar conversando com os pais, está entrando numa negociação, né, para poder estar realizando esse sonho. Mas será que é só o videogame? Porque como está aqui, ó, questões sobre o processo que vai da construção de uma ideia até a sua realização. Nossa, são tantas ideias que nós podemos ter para poder estar colocando em prática, né? É o que nós professores fazemos constantemente com vocês em sala de aula, sempre propondo ideias, sempre querendo ouvir as soluções de vocês de determinados problemas que afetam a nossa sociedade, porque nós somos a profissão do professor, ele forma todas as profissões. Bom, vamos dar continuidade aqui, espero que esse exemplo tenha sido objetivo aí com vocês. Assim, além de provocá-lo na realização do que você deseja, essa atividade estimula a sua imaginação criativa. Então, pessoal, a criatividade, o céu é o limite. Em outras palavras, você pode ultrapassar o céu. Para que possa ter ideias voltadas para a solução de problemas comuns à sua vida escolar e, juntamente com os seus colegas, possa colocá-las em prática. Então vamos lá, situação de aprendizagem 1. Lembrando, pessoal, que nesse momento de pandemia, não podemos ter aglomerações, mas nós temos algumas soluções. Nós podemos criar grupos de bate-papo no Zoom, no Google Meet, até mesmo no grupo do WhatsApp. Então nós temos outras formas de estar fazendo assembleias, tá? Vamos imaginar nesse sentido. Eu vou fazer a leitura, mas não é presencial, mas seria nessa questão virtual. Você sabia que existem várias maneiras de colocar em prática as suas ideias no espaço escolar? Uma delas pode ser por meio de uma assembleia de classe. Você já ouviu falar algo sobre isso? Caso não saiba do que se trata, é chegada a hora de aprender e montar uma de sua turma. Logo, você precisará usar os espaços que a escola lhe oferece para isso. Esses espaços correspondem a todos os ambientes e momentos que você tem para argumentar. Esses espaços correspondem a... desculpa, pessoal. Vamos lá. A participar ativamente da solução de problemas na escola. As assembleias podem ocorrer na sala de aula, numa aula reservada com esse propósito, ou até mesmo podem ser realizadas em uma reunião com seus colegas durante o intervalo. Vale lembrar a importância de articular os momentos da assembleia com seus professores de turma e coordenador pedagógico da escola, que no nosso caso é o professor Fábio, né? Ao fazer isso, é muito provável que você e seus colegas tenham uma melhor organização para tratar dos assuntos que têm interesse em discutir e garanta os momentos necessários para a assembleia acontecer. Pessoal, essa assembleia já vem desde da Grécia Antiga, né, que as pessoas se juntavam nas ágoras, né, que se reuniam as pessoas. As ágoras eram as praças, né, onde as pessoas iam acompanhar e os filósofos propor as suas ideias aos cidadãos e cidadãs, né. Enfim, tudo surge das ideias, nada vem por algum acaso. Então vamos lá. E quais os assuntos de uma assembleia? Você e seus colegas podem tratar de qualquer assunto que tenha interesse e que envolva a sua vida escolar. Pessoal, o que é a vida escolar? Né? A vida escolar não é só os professores, não é somente vocês, mas também toda uma estrutura que tem dentro da nossa escola, né? Então nós temos que entender e compreender as hierarquias. Vou dar um exemplo. Nós temos o nosso diretor, que é o diretor júnior, né? O professor júnior. Ele é a autoridade máxima dentro da escola.
né? Depois vem a vice-diretora, que é a dona Jaci, depois vem o nosso coordenador, o professor Fábio, e depois a questão dos professores. Tudo tem uma hierarquia dentro da escola, todos estão dispostos a ouvi-los e auxiliá-los da melhor forma possível. Além disso, vocês também têm que entender e compreender como é que são montadas as aulas, quais são os objetivos dessas aulas, o que proporciona a você na questão de aprendizagem, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, se vocês estão gostando do motivo, causa e razão, ou se também não estiverem gostando. Porque é muito simples a gente falar, eu gostei, tá, mas por que você gostou? O que chamou a atenção? Por que você não gostou? O que você pode falar do que você não gostou? Sempre com coerência, porque só falar assim, por que sim, por que não, isso não tem um argumento plausível, né? Não tem argumentos adjetivos para poder classificar, porque são com essas informações que nós vamos identificar o que nós possamos estar errando para poder fazer o acerto. Mas sempre lembrando, nós estamos falando da questão de uma assembleia dentro da escola. O que mais nós temos? A questão das carteiras, eu fiz uns vídeos aí, né? Que a nossa escola ela foi reformada por fora, foi reformada por dentro, ela está muito bonita, mas esse patrimônio ele é seu, ele é meu, ele é de todo cidadão. E ao mesmo tempo, além disso, nós temos que cuidar dele e preservar esse patrimônio, porque vocês vão voltar aí, quando voltar às aulas aí, né? Vocês vão ver que as salas não estão pinchadas, todas as salas estão com vidros, né? Então a questão da valorização do espaço. Esse espaço é de vocês, né? Então a assembleia de vocês, como está aqui falando, dentro da própria sala de aula, em qualquer espaço dentro da escola, vocês podem estar se reunindo. Lógico, nos horários adequados, como já foi falado na questão do intervalo, numa aula propícia para isso. Sempre está pedindo autorização para os professores, a coordenação, juntamente com a direção da nossa escola. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui. Quais os assuntos de uma assembleia? Você e seus colegas podem tratar de qualquer assunto que tenha interesse e envolva a sua vida escolar, contudo, vale explicar que numa assembleia não se discute apenas problemas que precisam de soluções na escola. É espaço também para você falar das coisas que gosta na escola e sobre o que pode fazer para melhorá-las. Ainda mais, pode ser para elogiar um amigo que o ajudou na lição ou até para valorizar a diminuição das brigas no jogo de futebol, do time da escola. Tá vendo, galera? A questão do cooperativismo, né? Nós seres humanos, sem o outro, nós não somos absolutamente nada. Vamos dar continuidade aqui. Agora que você já sabe o que é uma assembleia de classe, é a hora de pôr em prática os seus conhecimentos, organizando uma junto com os seus colegas. Para isso, siga os passos abaixo. Como eu falei, pessoalmente isso não é possível, vocês podem estar fazendo isso por grupos, como eu já informei, pelo WhatsApp, Facebook, Google Meet, Zoom, enfim, entre outros aplicativos aí, né? Caso haja interesse de vocês. Primeiro, deixa eu ver, passo 1. Pense em algo que lhe incomoda na escola ou na turma da qual você faz parte. Então é assim, pessoal, o que está incomodando? Vamos aquele exemplo. Nossa, o vidro aqui está quebrado, está muito frio, está chovendo, está me molhando. O que está me atrapalhando aqui na turma é que o pessoal faz muito barulho, não deixa eu estudar, não respeita os professores. Afinal, qual é o tipo de problema que incomoda você, né? Passo 2. Agora, considerando o que você pensou, reflita se isso exige esforço seu e dos seus colegas para ser solucionado. Para ter certeza de que sim, peça ajuda para o seu ou sua professora ou professora. Em seguida, escreva o problema escreva o problema que pretendem tratar. Passo 3. Apresente para os colegas o problema descrito por você no passo anterior, para que todos possam, junto com o professor ou professora, criar uma lista de problemas. Pode ser que os seus colegas apresentem problemas diferentes do descrito por você. Cada um tem a sua experiência dentro da escola e, por isso, pensam em problemas diferentes. As ideias devem ser respeitadas, mesmo que você não concorde com elas. Aquela questão da diversidade. A pessoa não deve pensar da mesma forma do que eu. Se ela pensa diferente, ela não é meu inimigo. Ela está lá para contribuir. Passo 4.
Visualizando a lista na lousa da sala de aula, é hora de escolher um problema que seja comum a todos da turma. É possível que você e seus colegas elejam mais de um problema. Sobre isso, fique atento ou atenta às orientações da sua professora, pois ele ou ela ajudará nisso. Anote o problema escolhido em seu diário de práticas e de vivências, aquele diário de bordo que eu pedi para vocês fazerem. Passo 5. É hora de pensar sobre as possíveis soluções para o problema escolhido pela turma. Sobre isso, é preciso refletir sobre quais são as mais rápidas e fáceis de serem realizadas. Que tal você começar descrevendo no seu diário de práticas e vivências 2 soluções a partir desses critérios? Então, vocês podem estar anotando isso, né? Aí sempre lembrando que depois eu sempre vou pedir um resumo de todo esse tema que a gente está tratando aqui com vocês, tá bom? Situação de aprendizagem 2. Lembrando que essa daqui é a apostila do 2º bimestre, tá bom? Situação de aprendizagem 2, roteiro para elaboração de plano de ação. Com a ajuda do seu professor, e de acordo com as soluções definidas por você e seus colegas, responda a seguinte questão no seu diário de práticas e vivências. A. Quais os responsáveis na solução do problema identificado por sua turma na última atividade? É provável que a resposta para essa pergunta envolva você e seus colegas. Por exemplo, para a solução de problemas de sujeira no banheiro da escola, foi apontado que os próprios estudantes da escola deveriam fazer uso dos banheiros de forma mais cuidadosa, jogando papel higiênico nas lixeiras disponíveis, dando descarga quando usam os aparelhos sanitários. Dessa forma, foi realizada uma campanha de conscientização para toda a escola. Seguindo o mesmo exemplo da problemática dos banheiros enfrentada pelos estudantes de uma escola, é possível detalhar as ações que serão realizadas e seus respectivos responsáveis, conforme seu professor mostrará. Seguindo o exemplo, quais as ações e os respectivos responsáveis para a solução do problema escolhido por sua turma e os prazos para a realização de cada ação? Com a ajuda do seu professor, conforme o exemplo anterior, desenhe a planilha abaixo no seu diário de práticas e vivências e preencha com as informações que precisa. Então tá aqui, ó. O que é o plano de ação? É uma forma da gente colocar em prática o que foi discutido, né? Digo e repito novamente, nós não estamos em grupo, vocês podem estar enviando individualmente, essas soluções eu vou estar avaliando e verificando e interagindo com vocês nesse sentido, tá bom? Ou, como eu disse, vocês podem criar um grupo aí para discutir sobre isso, né? Sempre lembrando, tem que ter a supervisão, não só minha como professor, mas também do nosso coordenador, o professor Fábio, tá? Sobre as ações. É importante que você aprenda a estabelecer um acompanhamento de tudo que está sendo realizado ao longo das próximas aulas, pois essa é uma forma de você se certificar que o plano de ação está realmente dando certo. Essa é uma forma também de você analisar o que ainda precisa ser repensado e ajustado com os seus colegas. Porque assim, pessoal, a gente tem uma ideia. Na teoria, na escrita, ela é maravilhosa, mas nem sempre na prática tudo vai ser possível ser colocado em prática, né? Aí tá aqui, ó. Você também pode usar essa planilha para se planejar em outros contextos, como em tarefas domésticas na sua casa, indicando quem é responsável por o que e o prazo, por exemplo. Quando todos podem ver o que precisa ser feito e quando, é muito mais fácil organizar e cumprir os prazos. Ensine os adultos e as crianças de sua casa a usarem a planilha e faça um teste. Depois anote como foi a experiência no seu diário de práticas de vivências. Olha só que bacana o convite para a família também, né? A outra atividade é esperar pela festa. O entusiasmo é o combustível que colore os meus dias. Olha só, hein? Falando uma palavra-chave aqui, ó, festa. Competência socioemocional em foco, entusiasmo. Situação de aprendizagem 3. Vamos lá, um cordão no papel. É hora de pensar sobre tudo o que lhe aconteceu até hoje, como isso se relaciona com o que você é e o que você quer ser. Isso nós já fizemos nas atividades anteriores, né, essa reflexão. E também está colocando isso como um projeto. Siga as orientações do seu professor e faça uso dos materiais disponibilizados por ele para expressar. O nosso material é esse caderno do aluno, do 2º bimestre. Por meio de desenhos, no seu diário de práticas e vivências, as suas respostas às questões abaixo. Então, vocês vão responder essas questões que eu vou fazer aqui a leitura, no seu diário.
O que é pertencer à escola? Pessoal, você se considera um membro da escola? Eu me considero. Eu me considero em qual aspecto? Pela colaboração que eu tenho com vocês na escola, eu trabalho numa profissão que forma todas as profissões, além da troca de experiência com outros professores de outras áreas. Então isso é pertencer ao lugar, né? E valorizar o espaço que nós trabalhamos, né? Que estamos ali com vocês. Esse é o exemplo meu, tá? Mas logicamente tem outros, cada um de vocês tem um. A escola tem um significado diferente para cada um de vocês. Como foi o seu primeiro dia de aula na escola como estudante do 7º ano? Aí no caso seria 6º, 7º, 8º e 9º, tá? O que é ser um estudante do 7º ano? Aí novamente, 6º, 7º, 8º e 9º. Indique um fato ocorrido na sua vida ou ação desenvolvida por você na escola que representou algo importante ou que deixou feliz. O que deixou você feliz dentro da escola? Lembre-se, vocês passam 6 horas e 20 minutos conosco, né? Agora houve um aumento de uma aula a mais, então são quase 7 horas dentro da escola. Vocês passam a maior parte da vida conosco, né? Mais do que com seus próprios parentes, pais e responsáveis. Outro, indique um fato ocorrido na sua vida ou ação desenvolvida por você na escola que representou algo importante. Eu acabei de fazer essa leitura, vamos lá. Indique algo que você fez, que o fez ou a fez acreditar ainda mais no seu potencial de realizar seus sonhos. Turma, é assim, todos nós temos aquele combustível que é... O que seria esse combustível, né? Aquilo que motiva a gente a tomar práticas, a ter responsabilidades, né, a fazer aquilo com prazer. Vamos lá, atividade. O que é e quando é o futuro? E aí, o que é o quando para vocês? O que é o futuro para vocês? O futuro está ali do lado, o futuro já é agora. Afinal, o que seria isso? Competência em foco e responsabilidade. Nessa atividade, você vai refletir um pouco mais sobre você e os seus sonhos, falando sobre o que é o futuro para você. Para isso, você terá que focar no que você é hoje, nesse momento, né? E o que deseja ser daqui a alguns anos. Lembre-se, pessoal, principalmente quem está aí no 9º ano, o ano que vem, vocês já podem estar traçando o curso técnico que vocês podem estar cursando numa ETEC, né? A profissão que vocês desejam, né? Quanto antes a gente se preparar, melhor não, né? A maior a chance de a gente atingir o nosso objetivo, né? Do nosso projeto de vida. Deixa eu ver. Não se limite a pensar em algo que parece muito difícil de acontecer só porque existem muitos obstáculos a serem vencidos. Isso realmente é verdade, eu concordo plenamente. O obstáculo sempre vai existir durante a nossa existência. Não tem para onde correr. A gente sempre fala, só acontece comigo. Nossa, por que isso aconteceu? Pessoal, são coisas que infelizmente acontecem. As pessoas não compartilham, porque você vai na rede social, lá no Facebook, Twitter, enfim, Instagram, as pessoas só querem manifestar as coisas boas. As coisas ruins ninguém querem. E acontecem. Só que ao mesmo tempo isso é uma ilusão, é uma mentira, porque todo ser humano tem algum tipo de problema. Nós temos problemas sentimentais, nós temos problemas emocionais, né, nesse sentido, nós temos problemas biológicos no nosso corpo, né, enfim, tantas outras situações que ocorrem, né, então nós temos que ficar mais atentos e colocar os pés no chão com isso, né. Situação de aprendizagem 4. Então, como será? O que vocês podem me dizer? Como é que vai ser aí, né? Como é que será? Considere que a imagem abaixo representa o seu caminho percorrido ao longo da vida e responda no seu diário de práticas e vivências. Agora, considerando o que você escreveu no seu diário de práticas e vivências, na questão anterior, pense: quais as escolhas ou atitudes que você acredita que deve ter no presente para realizar aquilo que você deseja ser no futuro? Então nós temos aqui o ponto de partida, quem sou eu, aqui o lápis, né, representando aqui, depois uma plaquinha, olha só a caminhada que se tem, né, ponto de chegada, o que quero ser, o que vocês querem ser dentro da nossa sociedade, qual é o sonho de vocês, qual é o projeto de vida de vocês nesse aspecto. Então tá dando continuidade aqui. Situação de aprendizagem 5. Escolhas e consequências. Se eu faço uma escolha boa, eu vou ter um resultado bom. Se eu faço uma escolha ruim, eu vou ter um resultado ruim. Um exemplo disso, vamos dizer que sempre está seguindo a lei do nosso país, sempre ficar atento, né?
Então isso você não vai ter nenhum problema, não é uma consequência negativa, muito pelo contrário, você vai ter uma consequência positiva. Agora as pessoas que não seguem a lei do nosso país, vivem cometendo crimes com frequência, qual vai ser o destino dessa pessoa? No momento ela vai ser apreendida ou vai ser presa, e ela vai ter que prestar contas à justiça. É o momento que você fica apreendido dentro de uma fundação casa, no caso quando é menor de idade, né? Ou no caso quando é maior de idade dentro de uma cadeia, e os relatos que nós ouvimos que lá é o inferno na terra, esses locais, né? Então a nossa vida ela é feita de escolhas. Então nós temos o poder de decidir, de fazer o bem para a nossa sociedade, não só para a sociedade, mas para mim mesmo e para a minha família e as pessoas ao redor, né? Então vamos lá, o grupo 1. Das escolhas certas ou adequadas, esse grupo ficará responsável. Pessoal, eu vou pular essa parte de grupos aqui que não é possível, não estamos em sala de aula, né? Só vou dar continuidade que eu já vou pular para 4 aqui já, ó. Sempre levando vocês a gente estar discutindo, tá bom? No bom sentido da palavra, a discussão de ouvir os prós e contras. Ao final, discuta com seus colegas ou com seu professor como foi a vivência da atitude, como foi participar do grupo escolhido. Bom, essa parte a gente vai pular, a gente vai para outra aqui. Aqui fica o convite das escolhas e consequências. Pensem nisso, que a gente faz na nossa vida e depois não adianta reclamar. Eu poderia ter feito. Não, eu posso fazer e posso mudar. Isso é possível. Vamos lá, situação de aprendizagem 6, troca de ideias. Isso é importantíssimo, né? As trocas de ideias, né? Considerando que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo sob a orientação do seu professor, discuta com seus colegas as afirmações ou ditos populares que serão apresentados por ele e escreva no diário de práticas e vivências o que você pensa sobre eles. Nossa, galera, tem tanta coisa assim do que é falado, né? Nessas questões desses ditos, né? Que a gente está vivendo numa sociedade hoje tão preocupante, né? Nesse sentido, né? Que a gente acaba ouvindo bandido bom é bandido morto. Será que é bem isso mesmo? Será que essa é a solução? Será que não seria um dito bem interessante? Educação de qualidade, com eficiência e efetividade, a pessoa não se torna um bandido, distribuir a riqueza que o país produz para a população, diminuir essa desigualdade, né? São situações que podem ser ditas aí como esses ditos populares aí, né? Vamos lá. Lembrando que as trocas de ideias, ela é sempre importante. Você vai ouvir ideias boas e ideias ruins. Sempre absorver as ideias boas para que você possa lutar por elas, né, e colocá-las em prática. Agora nós vamos aqui, ó, situação de aprendizagem 7, a ponte. Como é que a gente vai atravessar essa ponte, né? Olha só, pensar no futuro é projetar a esperança do que se quer ser ou onde se quer estar, num certo tempo. Partindo disso, crie um desenho no seu diário de práticas e vivências que represente você diante da sua vida atual ou da sua realidade vivida no presente e outro, que seja como você se vê no futuro. Em outras palavras, como você está hoje nesse momento e o que você está projetando para o seu futuro. Ser uma médica, ser um enfermeiro, ser um engenheiro civil. Nossa, tem tantas profissões e sempre detalhe, viu, turma? Vocês têm que ficar atentos aí referente a essas questões, porque tem muitas profissões que daqui a 10 anos elas não vão existir mais. Para vocês terem uma ideia, tem uma estimativa que mais de 10 milhões de pessoas vão perder esses empregos porque eles não vão existir mais. A tecnologia, ela está aí, ela veio para ficar e fazer as mudanças. Mas ao mesmo tempo, tem muito emprego que existe uma grande capacitação e não tem pessoas qualificadas. Eu vou falar um exemplo, eu entrei no site da Microsoft, que é, no caso lá, o MSN, estava lá, trabalhe conosco. Pessoal, tem quase 3 mil vagas, mas é tudo na área de informática. Infelizmente, eu não estou capacitado para nenhuma delas nesse sentido, assim, voltado para a educação. Eles querem desenvolvedores de softwares, de aplicativos. Tá uma loucura, pessoal, tá uma loucura. É uma loucura que eu falo que é assim, que eles precisam de uma mão de obra qualificada, eles não possuem. Bom, vamos lá, atividade. Desafio dos superpoderes. Lembra dos superpoderes que nós já falamos sobre isso?
Competências socioemocionais em foco. Complete em seu diário de práticas e vivências as 2 competências socioemocionais que a sua turma escolheu trabalhar coletivamente no último bimestre. Aqui a gente vai pular porque a gente não teve essa questão da escolha, nós não estamos em sala de aula para ter nos reunidos. Missão 5. Estamos acionando nossos superpoderes. Do bimestre passado, você aceitou um desafio, refletir e buscar o desenvolvimento de competências socioemocionais que são importantes para a vida. Agora é hora de parar para pensar como você tem exercitado essas competências. Da continuidade aqui. Para esse momento de reflexão e avaliação, faça uma pauta e procure se lembrar de seus pensamentos, sentimentos e ações nos últimos meses, em situações ocorridas tanto na escola quanto fora dela. Lembra lá no comecinho, antes de darem aí o lockdown nas escolas, né? Ou até mesmo do ano passado, pessoal, tentem usar essas lembranças, tá? E sua relação com as 2 competências socioemocionais que foram escolhidas por sua turma. Bom, não houve essa escolha, né? Mas você pode fazer essa escolha individualmente. Após essa reflexão individual, você vai seguir a orientação do professor para uma conversa muito especial. Conversa de devolutiva ou feedback. A palavra feedback significa isso, uma devolutiva, informar o que você acertou, o que você errou, né? Vamos lá, você já conhece a palavra feedback em inglês ou devolutiva em português? Fique atento às orientações do professor sobre o que é isso e como é realizado. Então, vamos lá. Dicas úteis para a conversa de devolutivo feedback. Aproveite o exercício do feedback para praticar competências socioemocionais como o respeito, a empatia e a assertividade. Sempre está acertando, né? Caso você não entenda o que significa alguma dessas competências, peça ao professor que explique seu significado e como podem ser praticadas. Então vamos lá, pessoal. O respeito é o quê? Não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que eu vou xingá-la, eu vou insultá-la, né? Eu vou ter o respeito em entender essa opinião dela e não bater boca, né? Apenas falar que não concordo com aquela ideia e acabou. Né? Respeito aos professores, aos funcionários da escola. Né? Então a palavra respeito é isso, é compreender, né? E não obrigar a fazer que o outro faça o que você queira. Né? Essa questão de desrespeito está ocorrendo muito nesse sentido aí, né? A empatia é você de ser uma pessoa legal, uma pessoa que você consegue se enturmar, você consegue estar em várias tribos aí diferentes, né? Assim, nossa, aquele professor ele é tão legal, né? Nossa, ele traz uma empatia tão grande, aquela força positiva, né? E a assertividade sempre está acertando, né? Nunca está aceitando o erro, né? Tá bom? Exemplos de competências socioemocionais que você pode praticar nessa conversa. Respeito. Trate seu colega da mesma forma que gostaria de ser tratado, não usando palavras que possam ofender. Bom, já disse isso. Empatia. Busque entender as necessidades e sentimentos dos colegas, ser atencioso, trazer elementos na sua fala que possam apoiar o desenvolvimento deles. Assertividade. Converse com os colegas abertamente sobre pontos que podem ser melhorados, trazendo sugestões de modo sugestão de como essa melhoria pode ser alcançada. Por fim, quando algo que o seu colega ou sua colega fizer lhe incomodar ou trouxer alegria, converse com ele ou ela sobre o modo como aquilo foi feito ou a atuação em si. Isso melhora a sua comunicação e ajuda a sua amiga a se desenvolver. Porque é verdade, pessoal, é assim, tem coisas que a gente não... Espera só um pouquinho. Desculpa, pessoal. Tem situação que, assim, a falta de conversa, ela provoca muitos conflitos. A partir do momento que a gente vai lá, quebra essa objeção e vai lá e conversa, né, sobre comportamento, como nós sempre fazemos com vocês na sala de aula, sempre perguntando, olha, você está no caminho certo, olha, esse comportamento não foi adequado, enfim. Nesse sentido, você pode chegar para sua amiga e amigo, olha, eu gostei desse comportamento, obrigado por você ter me incentivado nessa situação sobre esse assunto, né? Olha, eu não gostei dessa exposição que você colocou para mim, está me expondo na frente das pessoas, espero que você não faça mais isso. Se você der continuidade disso, eu vou estar conversando com o professor possivelmente vai estar passando para a coordenação, daí vai ser levado para outras instâncias para poder estar orientando você a não fazer mais isso. Lembra que está aqui o respeito? Não faça com você o que você não quer que faça para os outros, né? Bom, vamos lá.
Depois disso, ó, exemplo de conversa de devolutivo feedback. Um estudante indicou em seu plano a seguinte ação para desenvolver a competência socioemocional: tolerância ao estresse. Quando eu ficar estressado por ter pouco tempo para terminar a atividade, vou observar como estou me sentindo. Respirar fundo e organizar os sentimentos e pensamentos. Assim vou evitar perder mais tempo preocupado sobre o que tenho que fazer do que realmente fazendo a tarefa. Pessoal, só um detalhe importante que eu lembrei agora. As aulas do Centro de Mídia do dia 16 de setembro e 24 de setembro, vocês têm que estar vendo essas aulas aí lá do Centro de Mídia e estar respondendo uma pesquisa. Tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Nesse exemplo, o foco está em como a pessoa agiu quando teve pouco tempo para terminar uma atividade. Ao dar o feedback, você não deve dizer: nossa, você é muito estressado, mas sim perguntar como você agiu nas últimas vezes que teve pouco tempo para realizar uma tarefa. Olha só, já dando a solução. Porque tem pessoas que só gostam de colocar pilha na gente, não ajuda, não contribui com nada e só piora a situação, né? Ofereça a sugestão que possam ajudar sua colega a desenvolver-se, a se desenvolver. Não julgue. Pessoal, essa questão do pré-julgamento está horrível em todos os sentidos. A própria Bíblia já orienta: não julgais para não ser julgado. Não julgue, porque aquela questão de uma conversinha, que é o famoso telefone sem fio, igual meu nome é Roberto, depois chega meu nome é Roberto Tavares Lima da Silva Perus, não sei. Pessoal, é uma coisa assim incontrolável, né? Sempre se pontue nesse aspecto. A fofoca, ela é destruidora, ela não colabora com nada, e nessas fofocas sempre há mentiras, né? Sempre há pré-julgamentos, então não julguem. Quando você indicar algum ponto que precisa ser melhorado, faça uma sugestão de como seu ou sua colega pode agir para desenvolver melhor determinada competência, para poder auxiliar. Porque assim, turma, a gente nem sempre é bom em todas as matérias. Tem matéria que a gente manda muito bem, tem matéria que a gente manda muito mal. Nessas que a gente manda muito mal, não há vergonha alguma em chegar para o amigo ou para a amiga, pedir para ajudar. Bom, vamos lá. Continuando o exemplo anterior sobre como desenvolver tolerância ao estresse, não fale. Você continua sem paciência nenhuma. Faça uma sugestão: quando você perder a paciência nessa situação, que tal você respirar fundo e acreditar que você é capaz de fazer a tarefa? Exatamente. Igual tem muitos alunos e alunos que infelizmente deixam a gente tenso. Não sei se vocês percebem que a gente respira fundo. Falou, opa, peraí, não posso ter a mesma devolutiva, a questão do respeito. Mesmo sendo respeitado, vou contribuir com o respeito, por exemplo, né? Aí tem toda aquela paciência. Então vocês também têm que ter essa prática também, como nós professores temos com muitos alunos e alunas que nos respeitam. Tenha atenção durante a conversa. Busque ouvir com cuidado o que seu colega está falando. Evite qualquer distração. Não fuja do tema de conversa. Pessoal, isso acontece na questão do celular. Quero ver o feed, eu quero ver o story, eu quero ver o que a minha amiga, o meu amigo tá falando de mim lá no WhatsApp, lá no Google. Pessoal, dá uma pausa nisso aí, dá uma parada, né? Vamos concentrar aí, né? Use exemplos concretos. Peça e ofereça exemplos de como você agiu em alguma situação. Conte passo a passo o que você fez em uma situação relacionada ao desenvolvimento da competência escolhida. Descreva com detalhes. Então vamos lá. Seguindo as orientações do seu professor, aqui a gente não vai estar fazendo, compartilhe, pessoal, já vou pular essa parte, tá? 6. Onde estamos e para onde queremos ir? Agora que você já refletiu, eu pulei essa parte que está falando na questão de grupo, tá? Tudo bem? Por isso que eu acabei pulando aqui. E não é possível, lembrando, nós estamos numa pandemia, nós não estamos tendo aula presencial. Já passei algumas soluções para vocês, que é a questão de estar utilizando o Google Meet, que pode estar se reunindo em grupos, o Zoom, o WhatsApp, tá ok? Vamos lá. São 6. Onde estamos e para onde queremos ir? Agora que você já refletiu e conversou com seus colegas sobre seu processo de desenvolvimento, é hora de colocar no papel o fruto dessas reflexões. Essa missão está dividida em 2 etapas. Primeira, identificar o seu degrau de desenvolvimento atual nas 2 competências socioemocionais escolhidas pela turma.
Lembrando que aí no Platinum foi feita escolha por você. Atualizar o seu plano de desenvolvimento pessoal. Olha, galera, isso é sério mesmo, viu? A gente planeja uma coisa, sempre vai aparecendo obstáculos, a gente tem que estar sempre mudando esse trajeto aí, né? Aqui, página 76. Como penso, sinto, ajo e decido. Pessoal, isso também é importantíssimo para não cometermos erros. Lembra do caderno de respostas que você preencheu no primeiro bimestre? É hora de retorná-lo. Siga as orientações e preencha apenas as folhas das 2 competências socioemocionais escolhidas como desafio pela turma. Atualizando o plano de desenvolvimento pessoal. Você segue protagonista do seu desenvolvimento? Nesse verdadeiro jogo da vida, para avançar, algumas casas, como é um jogo de tabuleiro, você precisa retomar as ações planejadas e atualizá-las, de acordo com os aprendizados, conquistas e desafios dessa jornada. O desafio do Superpoderoso reserva algumas aventuras e surpresas. Reflita. Como estou me desenvolvendo? Dando continuidade a essa reflexão, já iniciada na missão 5, pense em como o desenvolvimento das competências socioemocionais pode ajudar você a alcançar os seus objetivos e projeto de vida. Para onde eu quero ir ao desenvolver essas 2 competências? Relembre os objetivos que você indicou no seu plano de desenvolvimento no primeiro bimestre. Qual é o próximo passo que preciso dar para me ajudar no desenvolvimento dessas competências? Atualize seu plano de desenvolvimento pessoal. Isso pode estar ocorrendo normalmente. Siga as orientações do seu professor. Aqui a questão novamente, não dá para a gente se reunir, mas eu vou fazer aqui a leitura para que vocês possam entender aqui. Primeiro, converse com seus colegas sobre os comportamentos que querem praticar mais na primeira coluna e menos na segunda coluna. Reproduza o quadro abaixo em seu caderno e complete para cada uma das 2 competências escolhidas pela turma. Pessoal, então aqui não é a decisão em grupo, mas infelizmente individual, porque nós não estamos em sala de aula. 2. O que é necessário fazer no seu dia a dia para desenvolver melhor essas 2 competências? Adicione 2 ações. Uma para aprimorar o desenvolvimento de cada uma das 2 competências escolhidas pela turma no seu plano de desenvolvimento pessoal. Essas ações não podem ser iguais a que você já havia escrito no primeiro bimestre. Use sua experiência e reflexão para avançar no seu desenvolvimento pessoal. Faça esse registro no seu diário de prática e vivências. Lembre-se, esse desenvolvimento pode ser como um superpoder que torna a sua vida mais divertida, com sentido e aproxima você dos seus sonhos e objetivos. Que a atividade é bom lembrar, e você quem está dirigindo. Competência socioemocional em foco, assertividade. Dando sequência ao que você precisa saber, essa atividade deve apoiá-lo ou apoiá-la nas decisões sobre o seu futuro, por meio das escolhas que você já fez até aqui. Ao final, espere-se que você saiba como melhor... Ao final, espere-se que você saiba melhor como ponderar as consequências de suas escolhas e o quanto é importante decidir o que você quer. Situação de aprendizagem 8. Conto Maria vai com as outras. Pessoal, isso aqui infelizmente acontece frequentemente. Vamos pensar antes de seguir a opinião dos outros. Vamos pensar, se vale a pena ou não seguir. Ouça o conto que será lido pelo seu professor e discuta com seus colegas o que você acha das pessoas que fazem escolhas e tomam decisões influenciadas pela decisão de outros, sem ao menos se perguntar, será que isso é bom para mim? No conto, a Maria sempre decidia seguir as demais ovelhas, sem refletir muito sobre o que ela realmente queria. Você se recorda de alguma situação na qual foi influenciado por outras pessoas? Assim como no conto da Maria, você conseguiu ser assertivo, ou seja, dizer o que realmente queria e pensava? Como você se sentiu? Escreva sobre isso no seu diário de práticas e vivências, relatando as consequências disso.
Agora, em grupo, discuta com seus colegas algumas das situações que serão apresentadas pelo seu professor e escolha uma delas para ser dramatizada. Pessoal, essa história da Maria vai com as outras é o seguinte, vamos falar de uma coisa que infelizmente acontece. Tem uma pessoa que ela é usuária de entorpecente, de droga, oferece a você, fala, você vai ficar legal, você vai esquecer dos seus problemas, né? Nossa, é tudo de bom, vai ser muito 10. Só que a pessoa não fala pra você que você vai se tornar um dependente químico, que você vai precisar de dinheiro para comprar essa droga e que além disso você vai estar destruindo a sua vida, do seu corpo, né? E além disso, você também vai estar destruindo uma família, que uma família vai perder um ente querido para as drogas, né? Então, essa questão das drogas, ela tem que ser refletida, né? Ela não tem nada de bom, muito pelo contrário, ela só tem algo de ruim, né? Por que as pessoas acabam usando? Porque ela causa dependência, a pessoa usa uma vez, dificilmente ela larga, né? Isso é um exemplo, assim, dessa questão de Maria vai com as outras, né? Atividade, o poder da escolha, competência socioemocional em foco, persistência. Dando sequência ao que você refletiu na atividade anterior, é bom lembrar, é você quem está dirigindo. Você já parou para pensar que os seres humanos se diferenciam dos outros animais devido à sua capacidade de pensar, e inclusive de poder decidir por livre escolha por qual caminho seguir? Pois bem, ser um ser racional é por isso... Desculpa, vamos lá. Pois bem, ser um ser racional é por isso pensante. Possibilita o exercício pleno do livre-arbítrio. Você sabe o que isso significa? Em outras palavras, você toma a sua decisão. Livre-arbítrio é o poder de escolha que cada pessoa tem, de decidir livremente conforme a sua vontade. Portanto, essa capacidade humana é uma grande vantagem evolutiva. Contudo, ao longo de décadas, ela se tornou cada vez mais complexa, pois implica na forma como cada pessoa faz o uso da liberdade que tem e como se responsabiliza por elas consequências de suas escolhas. E por isso que se diz que as escolhas traçam os caminhos de cada pessoa. Dessa forma, essa atividade vai tratar sobre ser capaz de fazer escolhas, de prever razoavelmente as consequências, decidir e agir, sem perder de vista quem você sem perder de vista quem você é e o que deseja ser. Que 9, situação de aprendizagem 9, a história de Eudécio. Em grupo, eu vou ler aqui em grupo, mas não tem um grupo, pessoal. Em grupo, faça a leitura do texto apresentado pelo professor, a história de Eudécio. A escolha, junto com seus colegas, uma das alternativas que estão na sequência. Anote em seu diário de práticas e vivências diário de práticas e vivências. A escolha e os motivos. Vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Começar a se dedicar exclusivamente aos estudos desde já, deixando para aproveitar a vida depois de formado. Pessoal, tem várias formas de a gente estar curtindo a vida, né? Mas a gente tem que dar prioridade para algumas situações. Isso quer dizer o seguinte: estude, se prepare, se capacite, tenha um bom emprego para você curtir a sua vida depois. O que é curtir essa vida depois? Conhecer os lugares, viajar, conhecer pessoas diferentes, né? Vamos lá, 2. Começar a se dedicar aos estudos desde já, planejando como dividir seu tempo entre estudos e lazer. Vocês têm que criar uma rotina para vocês. Essa rotina pode começar estudando 30 minutos, 1 hora todos os dias. Quem vai colocar isso são vocês, mas vocês têm que criar essa rotina. Começar a se dedicar aos estudos no ensino médio para poder aproveitar os 2 anos que restam no ensino fundamental. 4. Começar a se dedicar aos estudos Começar a se dedicar aos estudos no cursinho pré-vestibular para aproveitar a vida antes que os esforços para ser médico lhe tirem o tempo. Pessoal, eu trabalho no cursinho pré-vestibular para que eu e todas as pessoas que estão no projeto, não só no nosso, mas tem vários outros projetos bacanas que é gratuito, né? Que vocês consigam ter acesso a uma universidade pública gratuita e de qualidade, mas o caminho não é fácil. Tem que estudar, não tem outro caminho. Aprendizagem 10. Eu vou ficar lendo para vocês essa questão desse texto aqui, tá bom? Eu só estou lendo aqui para vocês terem uma ideia aqui do conteúdo, né? Depois eu procuro aqui e envio para vocês. Bom, vamos lá. Aprendizagem 10, minha estrada. Também a mesma situação de grupos, né? Não há necessidade aqui de 10. Vamos só ler a reflexão. Parada para a reflexão. Que
Que tal refletir sobre as suas experiências escolares? Pense em como foi para você fazer uma atividade para casa em grupo. Leia as frases apresentadas pelo professor e indique a sua resposta no diário de prática de vivências. Que é só leitura, não há necessidade de fazer, tá bom? Atividade. Ou isto ou aquilo. Escolher é deixar alguma coisa no caminho. Sempre. Isso é uma realidade. Competência socioemocional em foco. Foco e determinação. Dando surgimento às reflexões da atividade anterior, o poder da escolha. É preciso pensar com mais aprofundamento sobre como você tem se tornado capaz de fazer escolhas acertadas na sua vida. Isso pode parecer simples, mas é necessário que você entenda melhor os critérios que você utiliza para tornar uma decisão. Você, talvez, não tenha parado para pensar, mas desde pequeno ou pequena, você já vivencia experiências cotidianas, que é do dia a dia, nas quais faz escolhas o tempo todo. Por exemplo, quando você era bebê, optou por pegar um brinquedo ou outro, assim como agora, você decide todas as manhãs ir para a escola, fazer as suas tarefas ou brincar. Situação de aprendizagem 11. Pedra, papel e tesoura. Isso é uma brincadeira que se tem, que é bem legal, pessoal. Depois de ouvir as explicações e as curiosidades sobre o jogo Pedra, Papel e Tesoura apresentados pelo seu professor, depois eu vou disponibilizar para vocês aqui. Observe os critérios que usa para tornar decisões em seguida, registre os aprendizados em seu diário de práticas e vivências. 12. Situação de aprendizagem 12. Os prós e contras de uma escolha. Nas orientações dadas pelo seu professor ou professora, você deve escolher participar do grupo dos executores ou dos observadores. Galera, sempre nós temos esse perfil de observar muito ou de executar, né? Importante que cada grupo esteja... Lembra, nós não estamos em grupos, tá? Estou falando aquela letra para vocês terem uma noção. Que cada grupo esteja sentado em círculo. Leia o texto. Os perigos de estar sempre conectado, apresentado pelo seu professor, após a leitura, converse sobre o que pensam a partir do texto. Definam dentro do grupo quem pode registrar as respostas das perguntas que seguem. Lembre-se, não existem respostas certas ou erradas. Espero que você consiga expor, junto com seus colegas, a opinião de vocês. Use o seu diário de práticas para registro das respostas. Que prejuízo o excesso de uso de tecnologia pode causar para uma pessoa? Galera, aquela pessoa que é viciada no celular não consegue ficar sem, já tem uma doença psicológica, uma patologia que já ataca hoje os seres humanos, tem psicólogos e psiquiatras trabalhando no tratamento dessas pessoas, né, nesse sentido. O que pode causar? Faça uma pesquisa. B. Que consequências o excesso de uso de tecnologia pode trazer para a realização do projeto de vida? Também. Como é possível manter-se conectado ao mundo por meio da tecnologia sem exagerar no uso ou criar um vício que comprometam escolhas importantes na vida? Pessoal, o celular não é tudo, é uma parte do processo, né, da evolução de uma sociedade com a tecnologia. Você e seus colegas concordam com o aspecto do outro grupo? Houve pontos que vocês pensam diferente? Quais? Apresente esses pontos para a sua turma e converse. Pessoal, só voltando aqui na C, eu assisti um documentário no Netflix, ou foi no Amazon Prime, que fala dessa questão dos conectados, né, que é a questão como o Facebook, tem uns ex-funcionários do Facebook, do Twitter, do Instagram, como tem um grupo que trabalha, que faz um trabalho para poder manter a gente conectado a todo momento. Porque é com isso que eles ganham muito dinheiro, é com fluxo de pessoas, né? Então quem puder estar assistindo esse documentário, eu não vou lembrar o nome agora, mas é bem interessante, viu? Fala do trabalho que esses caras têm e da picaretagem que esses caras fazem com as pessoas, né? Em viciá-las, né? Que é uma doença, né? Você não para. E esses ex-funcionários, né? Eles falam que não deixam os filhos deles acessarem as redes sociais. Então é uma situação que tem que ser reavaliada. Isso é uma dica para vocês nesse sentido, tá? Considerando que você pensa sobre as questões anteriores, registre em seu diário de práticas e vivências quais são as decisões que você pretende tomar no que diz respeito ao uso da tecnologia para favorecer o seu projeto de vida. Aprendizagem 13. Já está terminando já, pessoal. Você vai ter até a 15 aqui, ó. Vamos lá, na 13. Um sonho grande. Neste momento, retorne
Não, desculpa, retome seu sonho descrito nas atividades anteriores, individualmente escreva algo relacionado a ele e que deseja que aconteça em um curto prazo. Exemplo, quero tirar um 10 na prova de matemática nessa semana. 2. Estabelecer critérios para uma escolha, o mesmo que definir as raízes debaixo da terra para as suas decisões, o que lhe confere firmeza, determinação e coragem para alcançar o que deseja. Abaixo segue perguntas que lhe ajudarão a identificar quais são os principais critérios que você deverá levar em consideração na hora de fazer suas escolhas. Sobre isso, com a ajuda do seu professor, tome nota de suas respostas no seu diário de práticas e vivências. 1. O que me faz saber que eu quero realizar meu sonho. 2. O que pode dificultar a realização do meu sonho? O que preciso decidir para realizar o meu sonho? Atividade. E depois de decidir. Responsabilidade. Você deve ter percebido que tomar uma decisão não é um processo tão simples como pensava, principalmente quando as decisões podem levá-lo ou levá-la a perder algo que você queria muito. E por isso que é preciso pensar no que fazer depois. Quando algo não sai como você esperava que acontecesse assim, mas que tomar as próprias decisões. É preciso se responsabilizar pelas consequências do que aconteceu e ter sempre uma saída ou novos caminhos a seguir depois. Situação de aprendizagem 14. Por que eu sonho? O que sonho? Desenhe 3 ilhas no seu diário de... Desenhe 3 ilhas no seu diário de práticas e vivências, cada uma delas representa pontos importantes para a realização do seu sonho. Embaixo de cada uma delas, responda: A. Quais são as características que possuo e que podem ajudar na realização do meu sonho? B. O que faço na escola que me traz alegria e com as quais me identifico? C. Das coisas que faço na escola com alegria, quais delas as pessoas dizem que gostam também? 2. Agora imagine que essas 3 ilhas tornaram-se uma única ilha e que ela lhe representa. O que você acredita que não pode faltar nela? Anote e desenho. Acho que é isso. Anote e desenhe no seu diário de práticas e vivências. Está errado, tá, pessoal? Escrito aqui. Olhando para a última ilha que representa você, ela tem tudo o que você acredita ser suficiente para a realização do seu sonho. Sobre isso, escreva algo no seu diário de prática e vivências. 3. Por fim, considerando que você pode construir a sua ilha como quiser, cite 3 das principais decisões ou atitudes que você acredita que lhe ajudarão a ter a ilha que precisa para a realização do seu sonho, no seu diário de práticas e vivências. Por fim, o último aqui, pessoal, para a gente estar finalizando. Mudar é permitido, sempre, galera, sempre. Mas sempre para o lado positivo, não para o lado negativo, né? Para fazer as coisas certas, não as coisas erradas. Assim como a sua ilha, que pode ter o que você quiser, basta você decidir o que ela deve ter para a realização do seu sonho. Você pode decidir em mudar muita coisa na sua vida, fazendo novas escolhas, mesmo que você já tenha decidido por algo que não tenha se saído muito bem. Como você sabe, a cada escolha tem sempre uma consequência e ela pode ser boa ou ruim. Bem, como toda escolha leva às novas decisões, sendo assim, ela em dupla com um colega, que é algo que vocês não vão fazer, mas só continuar a leitura, lembre-se de alguma situação que ocorreu com você que funcione como exemplo de como você escolhe encarar o medo de desistir daquilo que tanto queria e tomar novas decisões. Sobre isso, o que você fez para seguir adiante. Então, dá dando uns exemplos aí para os amigos, aí vocês podem estar colocando isso no grupo da sala também, que vocês fizeram para se superar nesse sentido. Bom, vou estar encerrando aqui. O que eu vou pedir para vocês referente a essa atividade do projeto de vida, de toda essa leitura e reflexão que nós fizemos juntos aqui, que vocês expliquem para mim o que vocês, se vocês gostaram desse formato. Além disso, fazer um texto resumo, o que vocês entenderam realmente nessa questão do projeto de vida. Você vê que a todo momento nós estamos sempre motivando vocês a pensarem, a refletir e dando subsídios possíveis para que vocês possam começar a pensar sobre isso e para que podemos
para que nós possamos contribuir nesse projeto de vida de vocês. Eu encerro por aqui, lembrando que qualquer dúvida ou esclarecimento, estou disponível no grupo da sala, se você quiser estar tirando as dúvidas por lá ou pelo privado, tá bom? Um grande abraço para todos, até mais.